Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar um estudo com relação à crônica e à crônica argumentativa, certo? Professora Fabrícia Aline, conteúdo do sétimo ano. Então, o que é crônica? Crônica, segundo Fernando Sabino, é a palavra que vem do grego. Que significa cronos, né? Que provém do grego, que significa tempo. Então, cronos tem a ver com o tempo, crônica tem a ver com o tempo. Então, inicialmente, nomeava os textos históricos de feitos nobres ou livros de linguagem. Depois, por meio de jornais, escritores famosos passaram a divulgar textos de fatos cotidianos e de caráter atempar. Atualmente, é a crônica jornalista, certo? Então, tudo que tiver a ver com o tempo é uma crônica. A crônica é um gênero textual. Ela é um gênero textual que está dentro do texto narrativo. Então, quais as características da crônica que você sempre vai ver porque se trata de um texto narrativo? Na crônica você vai encontrar o quê? O enredo. O que é um enredo? É a situação, né? O conflito. É o desenvolvimento, é o clímax, é o desfecho. Então, toda a história, ela é o enredo. O fato em si é o enredo. Em toda crônica, por ser texto narrativo, você também vai encontrar o quê? Vai encontrar o cenário. A partir do momento que você escrever sua crônica, você vai descrever o cenário, o local que se encontra, né? Está onde? Está em casa? Está numa praia? Está no colégio? Então, aí é o cenário, você vai descrever. Toda crônica tem personagens, né? Os protagonistas, antagonistas e os secundários. E o narrador pode ser observador, onisciente ou personagem. Então, pode ser um desses três tipos de narradores no gênero crônica. Por quê? Porque ele é um texto narrativo, ele vai contar uma história. Pode ser uma história real? Pode. Pode ser uma história que não seja real, uma ficção? Pode. Então, vamos ler essa pequena crônica, bem simples, de Gabriela Saad. Tudo é óbvio, né? Óbvio. Não, tem coisa que não é óbvia, não. Nem tudo é óbvio. Óbvio? Você só está esperando eu dizer algo para você poder falar óbvio, não é? Óbvio. Então, a palavra aí, óbvio, ela fez com que a crônica aqui, ela tivesse um tipo de humor, né? Então, você observa aí, o que é que tem nessa crônica? Tem o diálogo. Como é que eu sei que tem um diálogo? Por conta do discurso direto. Tem o travessão. Então, se tem uma travessão e os verbos estão no presente, aí, ó, o verbo ser aí no presente. Então, ele trata-se de um discurso direto. Então, se é um discurso direto, os verbos estão no presente e possui o diálogo comum. Outra crônica aqui. Alta velocidade. Crônicas pequenas e divertidas. Já fazia um bom tempo que aquele policial estava de olho naquele motorista apressadinho. Ele pensou: amanhã esse cara não vai me escapar. Vou pará-lo e lhe darei uma multa daquelas bem salgadas. O engraçadinho não perde por esperar no dia. Então aí você observa que tem o quê? Nesse texto, nessa crônica aqui, o policial ele está observando o motorista, né? Então há dois personagens, o policial e o motorista. Já fazia, o verbo está no passado. Então já não se trata de um discurso direto, né? É uma história que está sendo contada pelo próprio policial, né? E a mistura, né? Do fato em si, de ele contar a história para contar isso. Então, o fato do cotidiano, se é um fato do cotidiano, é uma crônica. Agora, hoje nós vamos estudar a crônica argumentativa.
Existem diversos tipos de crônica. A crônica comum, que é a história do dia a dia, e essa crônica aqui, que nós vamos estudar hoje, é a crônica argumentativa, que é a mistura do texto narrativo, que é a crônica, mais a argumentação, mais a opinião. É a fusão dos dois, um texto narrativo mais um texto argumentativo. A fusão dos dois formou-se a crônica argumentativa. Então, o que é crônica argumentativa? A crônica argumentativa é um texto bastante evidenciado em jornais, escritos ou televisionados e em revistas. Sua origem deriva-se do latim, crônica, e do grego cronos, que é tempo. Exatamente por este fator é que se deve o seu surgimento, pautado por um relato de acontecimentos históricos registrados em ordem cronológica. Além da crônica narrativa, anteriormente mencionada, há uma modalidade mais moderna, que é a argumentativa. Qual a função da crônica argumentativa? Ela tem o objetivo de relatar um ponto de vista diferente do que a maioria consegue enxergar. Então, eu pego um tema polêmico e dou minha opinião sobre aquele tema polêmico, mas na forma narrativa, né? Então, esse tipo de junção, essa união, faz com que se forme a crônica narrativa. Aí, quais são as principais características da crônica narrativa, argumentativa, desculpa. As principais características de uma crônica argumentativa são a argumentação e persuasão. Mas o que é argumentar e o que é persuadir? Quando você quer conseguir alguma coisa, você procura motivos que convençam alguém da sua opinião com relação àquele determinado assunto que você queira que a pessoa fique convencida. Então, quando você tenta convencer alguém de algo, você está argumentando ou persuadindo. Então, você quer convencer. Então, persuasão tem a ver com convencimento. A linguagem é coloquial. Como assim coloquial? A linguagem do dia a dia. Você não se preocupa se está falando certo ou se está errado. A linguagem é simples e direta. Então, toda pessoa que lê sua crônica vai compreender, porque são palavras simples, nada de complicado. E os textos são relativamente curtos, como os que eu li ali. Geralmente, crônica é um texto curto, né? Temas cotidianos e polêmicos, né? Então, eu posso falar sobre a globalização, dar minha opinião sobre a globalização, por exemplo. É um tema polêmico. Então, se eu der minha opinião em forma narrativa, eu estou escrevendo uma crônica argumentativa. Então, criticar com humor e ironia, eu posso colocar na minha crônica argumentativa, eu posso induzir alguém à reflexão, né? Eu coloquei meu ponto de vista, só que aquela pessoa que leu o meu texto não tem a mesma opinião que a minha. Só que, ao ler meu texto, ela vai refletir sobre ele e pode mudar a sua opinião ou acrescentar algo mais à opinião dela. A subjetividade e criatividade. Então, quando eu exponho minha opinião, eu estou sendo subjetivo, porque eu estou expondo algo além do que aquele tema limitado. Eu estou expandindo algo, né? Sendo criativo. Então, a fusão do texto jornalístico e literário, né? Poucos personagens. Geralmente, na crônica argumentativa, se tiver no máximo um personagem, se houver. E o tempo e o espaço são limitados e o caráter é contemporâneo. Então, como é a estrutura do texto da crônica argumentativa? A estrutura padrão da crônica argumentativa é o seguinte. Inicialmente, você vai introduzir com o tema, certo? Esse tema você vai apresentar a sua opinião sobre o assunto que será abordado. Depois, posteriormente, no segundo ou terceiro parágrafo, você vai colocar seus argumentos
E no último parágrafo você vai retomar o que você falou, certo? Sem colocar seus argumentos. Quando você for escrever a crônica argumentativa, você tem que se atentar ao teor argumentativo. Então, você tem que usar palavras que ela possuam um rigor de opinião. Como assim? Você deve se posicionar de acordo com o tema que você for falar. Então, você deve julgar de uma forma apropriada. Você deve entender aquele tema para não colocar qualquer coisa. Para ser um tema bem... Quando alguém for ler seu texto, compreender. Então, lembre-se que deverá sustentar seus argumentos, tem que ser coerentes, bem elaborados. Senão, caso contrário, quem for ler não vai entender nada e vai discordar da sua opinião. Tá? Quais os tipos de argumento? Eu posso utilizar o argumento de autoridade. Então, como assim? Uma opinião especialista. Eu pesquisei sobre aquele conteúdo, então eu vou ter uma opinião bem apresentada, né? De acordo com o meu campo de conhecimento. A contra-argumentação, né? Então, o que é isso? Contra-argumentação é quando você discute, dispõe de posicionamentos contrários. Como assim? Meu colega é a favor de uma coisa, eu sou contra. Então, eu posso criar uma história, uma crônica, falando do mesmo conteúdo, só que no qual eu vou posicionar-se contrário ao meu colega. Então, eu vou ter um ponto de vista diferente, né, daquele assunto. Na sua crônica, você deve usar os modalizadores discursivos, que são isso, né? Que é isso. Discursivo tem a ver com a fala, né? Então, você deve utilizar as questões linguísticas, os elementos linguísticos, para que sua argumentação ela seja bem elaborada, seja um bom discurso. Então, você pode usar o que na sua crônica? Você pode usar advérbios, você pode usar os modos verbais, né? O indicativo, o subjuntivo, o imperativo. Pode utilizar verbos auxiliares, pode utilizar advérbios ou locuções adjetivos, né? E expressões afirmativas ou negativas. Tudo isso você pode utilizar na sua crônica. Então, esses 4 itens aí são os modalizadores discursivos. Advérbio, modos verbais, adjetivos e expressões afirmativas e negativas. Vamos ler essa crônica aqui, argumentativa sobre a tecnologia, de um autor bastante conhecido, os textos dele tem muitos livros didáticos. Ele é muito bom. Luiz Fernando Veríssimo. Vamos lá, tecnologia. Ele vai dar, nesse texto aqui, vai descrever, vai narrar, né, a opinião dele sobre a tecnologia. Então, vai colocar argumentos. Vamos lá. Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima com superioridade. Com ele, é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo, vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda, ou precisa fazer tudo ao modo dele. Senão, ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse, ainda seria suportado. Ele responde, repreende, corrige. Uma tela vazia muda nenhuma reação aos nossos comandos digitais. Tudo bem. Quer dizer, você se sente como aquele cara que cantou a secretária eletrônica. É um vexame privado. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz, errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele, bip. Olha aqui, pessoal. Ele errou. O burro errou.
Outra coisa, ele é mais inteligente que você, sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe. Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente quanto quem a usa não vale com ele. Está subentendido nas suas relações com o computador, que você jamais aproveitará metade das coisas que ele tem para oferecer, que ele só desenvolverá todo o seu potencial quando outro igual a ele o estiver programando. A máquina de escrever podia ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empatia, o mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor. No momento, e a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria bife em público. Então, nesse texto aqui, Tecnologia, de Luiz Fernando Veríssimo, você observa a crítica dele com relação ao computador, né? Que o computador, quando você erra, tem lá, fica lá vendo que você errou, né? Sempre, sempre. Então, isso irritava, né? Então, ele expôs seus argumentos por conta disso. Porque o computador é chato, ele explicou por que bem detalhadamente, né? Comparou a máquina de escrever, que não, mesmo estando errado, você não te diz que está errado, o computador te diz que tu está errado. Então, ele colocou essa crítica nesse texto. Então, como você observa aqui, a crônica narrativa, a crônica argumentativa, é um texto bem simples. É só você narrar de forma bem, um texto simples e curto, no qual esse texto você vai argumentar, dar sua opinião sobre algum determinado assunto e falar sobre ele, colocar os seus pontos positivos e explicar, exemplificar, e a partir daí você vai conseguir compreender e escrever uma crônica argumentativa, que se trata de um texto 100% narrativo. Então, até mais. Espero que tenham gostado.